Fala, pô, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 8h50. Acabei de fechar o meu treino de tênis e também dei uma volta aqui no parque. Sei lá, deve ter dado 1 quilômetro e pouquinho, só pra dar uma soltada nas pernas. Segunda-feira, cheio de compromisso. Primeiro compromisso com a esposa e com a filhota. A gente vai numa consulta dela, né, marcada todos os meses. E pós-almoço tem o Vitor lá em Jacareí, um fornecedor de WB. A gente vai ver possíveis containers para fazer locação, para compra também, porque um dos nossos modelos de negócio dentro de talvez empresas e condomínios é fazer essa estrutura através de containers quando não há espaço disponível, né, na estrutura base ali. Então a gente vai pensar, na verdade já está negociando com alguns parceiros, ainda não fechados, né? Mas em breve com certeza a gente vai encontrar uma boa empresa para a gente atuar aí. E essa empresa é em Jacareí, parece ser grande, parece que ela tem algumas filiais e unidades em outros estados do Brasil, né? Então, muito forte em eventos. O que eu estou buscando, e aí é uma dica que alguns parceiros me deram, é fazer estrutura modular, né? Porque não sempre a gente tem necessidade de fazer a aquisição de 6 metros, como é um container marítimo, né? A gente pode utilizar 4, 3, 5 metros, então essa é uma estrutura que a gente vai buscar agora, né? E existem algumas empresas, mas o que eu vejo é que o custo de aquisição, às vezes vai trazer o payback muito lá para frente, né? Então imagine que a gente tem aí um faturamento de R$30 mil para 30% de lucratividade, e você tem um investimento de 30 padrão, né? Porque a gente gosta de alocar design, a gente gosta de alocar arquitetura para deixar o ambiente bonito, né? De boa convivência. Então a gente acaba gastando um pouco mais dentro desse início. Porém, o container ele vai trazer, obviamente, sei lá, talvez 20, 30 mil reais a mais. Então você imagina que para eu trazer esse investimento de retorno no presente, né, com certeza vai levar aí uns 6 ou 8 meses, dependendo da estrutura que a gente for montar, né? Como a gente prioriza deixar um ambiente mais premium, um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis, não são oneradas em margem por conta disso, né? A gente, com certeza absoluta, vai demandar um pouco mais de tempo para retornar, né? Então por isso que a gente está fazendo algumas pesquisas de mercado, a gente está atuando nesses fechamentos específicos agora para investimentos menores, porque a gente consegue dar escala, consegue retornar o investimento muito mais rápido também, né? Então essa é uma estratégia que a gente está seguindo, está dando certo até o momento. E quando a empresa ou o condomínio ele necessita 100%, né, restrito para montar containers, a gente não que a gente deixa passar, né, mas a gente busca outros lugares, a gente analisa outros lugares para que a gente não precise fazer esse investimento inicial. Isso é estratégico, né? Isso é tático também, porque a partir do momento que a gente aloca mais verba dentro de um lugar só, a gente tem menos possibilidades de construir as demais, né? Então, como o nosso negócio é alta escala, baixa operação, isso é um movimento que a gente precisa fazer de forma muito inteligente, né? Então, a gente está indo para o mercado agora, buscar parceiros, vamos encontrar, absoluta certeza. E acho que essa busca inicial é o que eu gosto de fazer, né? Sentar, bater um papo, trocar uma ideia, conhecer de empresas novas, conhecer as empresas que estão entrando no mercado neste momento, né? Para daí a gente encontrar um bom parceiro, não é? Bom, então pós-almoço eu vou lá e aí o Matheus vai receber um fornecedor lá na estrutura, né, do mercado. Acredito que a gente deve finalizar por causa de umas 4 e pouquinho ali. E depois seguimos para operações, beleza? Então, saindo aqui do Urbano Nova de novo, tô vendo os espaços aqui de academia, de bicicleta aqui. O pessoal anda muito de bike aqui, né? Porque é um espaço grande, tem um parque legal. Ó, vou até filmar o pessoal.
Cadê? Olha a galera de bike, ó. Tá vendo? Então o pessoal gosta bastante de fazer uma bike aqui. Quando eu treinava bem mais forte para triatlon, eu também via pra cá. Agora, eu estava em busca de uma bike, aí agora eu também não sei se eu vou comprar outra. Enfim, tô com uma bike lá em casa, mas é uma bike que não é própria para triatlon e talvez eu precise comprar uma. Mas eu sei que não é por conta da estrutura que você treina ou não, né? E aí fica uma dica, às vezes a gente fica esperando a bike, o triatlon, a melhor roupa de natação, a melhor bicicleta, e a verdade é que é só você começar, né? Com o tênis que você tem, com os equipamentos que você tem, e foi isso que eu fiz na verdade, né? Quando a gente passa um pouquinho do time aí do iniciante, né? Aí você pode buscar equipamentos melhores, assim como o tênis, né? Então a gente tinha uma raquete acabada, começamos assim, começamos a treinar, melhoramos técnica, e aí agora a gente começa a buscar equipamentos melhores. Show! Então é isso, deixa eu retornar a atenção aqui para o volante e seguimos. Semana forte, semana abençoada para nós, que a gente consiga construir muitos e muitos negócios e que os negócios que a gente tem hoje continue alavancando e crescendo através de muito trabalho. Vambora? Tamo junto, abraço, valeu! Fala, povo, e aí? Como vocês estão, beleza? Bom, gravando quase nada, por falta de tempo, uma reunião atrás da outra, correria do caramba. Vim aqui no shopping agora para ver se saiu um documento nosso e ainda não saiu. Como é ruim esse serviço nosso, poupa tempo, cartório, enfim. E como não chegou ainda, eu vou aguardar, porque eu preciso desse documento para fechar algumas coisas na contabilidade, né? Como não chegou ainda, eu fico esperando esse nosso serviço maravilhoso. Bom, deixa eu deixar aqui. Eu nem sei se vai pegar, mas eu acredito que vai. Se ficar ruim, não tem muito o que fazer, porque o nosso bastidor é assim mesmo, raiz, né? Deixa eu só atualizar algumas coisas legais aí que estão acontecendo durante a semana. Deixa eu colocar um pouquinho pra cá, vai ficar bom? Tomara que fique. Se ficar ruim, depois o Matheus dá um jeito de editar lá. Bom, primeiro, a gente teve uma atualização de uma das nossos projetos que estavam a caminho de aprovação. A responsável deu ok. Então, em breve, o segundo projeto de WeBuy no forno, já para ser instalado. A gente conseguiu uma movimentação legal de fornecedor, então, claro que tudo é aprendizado, né? Qualquer modelo de negócio, inicialmente, ele é um aprendizado, mas o que a gente está percebendo é que a complexidade, ela tá mais, a demanda de complexidade está mais inclusa no sistema, no controle de estoque, etc., do que a parte estrutural, a gente chama de CAPEX, né? Dessa experiência que a gente está tendo agora, o que a gente teve é que a gente buscou organizar o máximo de coisas no Notion, né? Então a gente tem uma tela lá separada de afazeres, né? O meu e do Matheus, principalmente. O que é mais estratégico, o que é mais tático, o que é mais operacional. Então a gente fez ali uma mescla de demandas, né? E aí, cara, cada um para um lado, tocando o barco, ele incluso lá fazendo toda a estrutura de comunicação visual do mercado, traz gôndola, volta a gôndola, expositora, arruma a expositora, vai lá na gráfica, conversa com o cara da gráfica, dá o ok, faz os pagamentos, etc. E eu tô mais focado em parceria, né? Conversando ali com as empresas, entendendo o melhor movimento de trazer as marcas junto ao nosso mercado, né? Porque eu vejo que enquanto você é pequeno ainda, e nós somos, né, ainda pequenos, a gente tem um desafio de entrada de mercado por conta de volume de compra de produto, né? Mas depois que isso melhora, e vai melhorar rápido em breve, a gente vai ser procurado pelas marcas que não nos atenderam bem, né? Não que esse seja nosso foco, mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Então, o que eu vejo é que a gente está numa estrutura importantíssima dentro do nicho, onde as empresas não sabem fazer, os donos que estão abrindo as estruturas também não sabem trabalhar. A gente está num grupo, né, grande lá, igual eu comentei com vocês em algum vídeo aí, e o que a gente vê de estrutura mal formatada,
com um olhar extremamente em preço só, né? E não em qualidade de produto ou de materiais, é gigantesco, assim. Então, o que a gente quer trazer é uma modernidade versus um ambiente mais premium, que vai trazer a conveniência necessária para o nosso cliente, né? E, obviamente, que o nosso parceiro ele ganha porque ele, dentro da estrutura dele, mesmo pagando nada, ele paga zero, tá? Ele vai receber uma estrutura premium, cara, com toda a confecção de logo em LED, o jardim que a gente coloca lá, uma fachada preta em ACM, gôndolas bonitas, todos em LEDs também. E por isso que a gente quer trabalhar muito bem na formatação dos produtos, né? Não adianta a gente colocar uma estrutura super adequada e um produto ruim, sem qualidade, só pensando em preço. Então, essa movimentação, a gente acredita que essa movimentação ela é um caminho bom para o mercado, né? Porque os demais só pensam em, cara, em qualidade baixa de produtos, né? Barra estrutura e preço, só olhar para preço, né? Então, estamos caminhando bem, muito bem, aliás, até melhor do que eu imaginava. A gente deve estar em torno de uns 15 dias úteis de marca, né? Bom, deve bater em 9 projetos, né? Onde de 9, um está sendo executado, outros já estão em negociação, e grandes marcas legais. Então esse é o ponto mais animador de tudo isso, né? E aonde a gente tá indo, claro que muitas empresas já estão no mercado hoje, né? Então já ocupam esse espaço, mas a gente percebe que tem uma abertura muito grande para os nossos projetos por conta desse caminho que a gente encontrou, um caminho importantíssimo para a marca. Em breve a gente vai estourar nesse nicho, porque começamos bem, com gestão, com organização, correria, cara, um para lá, outro para cá, Pix para lá e para cá também, segue a vida, e assim é o jogo do empreendedor. A gente faz isso no risco, pensando que existe um certo tipo de faturamento, pode acontecer, pode ser maior, pode ser menor, e esse é o jogo, né? Só quem tem muito sangue frio consegue fazer isso, criar a marca do zero, ir para cima do mercado, já fechar contratos, entregar, fazer boas parcerias. Então tá sendo muito legal, muito importante. Beleza? Então, só para atualizar, já com um ok aí do nosso próximo contrato, alguns outros aí já em mesa, fazendo negociações de porcentagem, de faturamento bruto, que a gente faz sempre, né? E seguimos. Fechado? Tô indo agora numa empresa lá na Dutra para ver o que a gente tem lá de imóveis, ver se a gente consegue gravar também. Tamo junto. Abraço, valeu. Bom, galera, chegando aqui na estrutura da Rebuy, para quem conhece, ó, Embraer, a gente vai montar o primeiro nosso, fica logo ali nesse canto aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas depois eu vou entrar ali, que é a ADC, na verdade, né? E então o que acontece? A estrutura é importante porque o pessoal, todos os funcionários saem daqui, né? Aqui é onde ficam todos os hangares, etc. E ó, muito carro, muito ônibus chegando, né? Agora, 4h50, se eu não estou enganado, é esse horário que o pessoal sai do segundo turno, uma coisa assim, enfim. Mas deixa eu até entrar por aqui, ó, pra vocês verem. Então, a ADC é exatamente aqui, né? Vou mostrar um pouquinho da estrutura. Eu não vou entrar ali, depois eu entro filmando alguma coisa, mas tá vendo? Então tem vários quiosques, acho que vocês conseguem ver. E aí o pessoal tá entrando aqui agora, chegando, né? Pra ir pra academia, fazer o esporte, etc. Tem quadra de vôlei, quadra society, tem uma estrutura legal aqui, né? Então essa é a entrada principal, né? E aí eu vou só num espaço aqui reservado pra gente, porque a gente vai deixar, você deixa na verdade aqui as mesas, né, as gôndolas e outras coisas. E aí a gente entra por este espaço aqui, né? Então nossas coisas estão nessa salinha. Vou pegar a chave lá e aí eu vou gravar um pouquinho, beleza? Vambora! Eu vou entrar lá daqui a pouco com vocês, mas essa é a estrutura inicial, né? Tem, na verdade, a academia tá por aqui, ó, lá na frente do corredor. E aí o pessoal tá vendo só se acha a chave, talvez esteja ali na recepção, né? Vamos ver se tá ali. Deve estar. Eu vou entrar aqui, na verdade,
Vou mostrar para vocês o início, né, da estrutura, gôndola, etc. Que fica nessa linha aqui, tá vendo? E aqui, ó, pra vocês conhecerem também, tem um espaço grande aqui, ó, na lateral. Mas que a gente também... Esse espaço, inclusive, depois a gente vai pensar em alguma coisa aqui. Beleza? Chegando na chave aqui, a gente continua o vídeo. Vambora, valeu! Chave chegou. E aí a gente vai aqui agora ver a estrutura. Deixa eu ligar essa luz aqui para vocês verem. Aqui na verdade tem um espaço que eles usam de estoque, né? Então tem umas cadeiras deles aqui, tá vendo? Uns cones. Vou fechar essa porta aqui para ficar mais tranquilo. Bom, então na verdade tinha uma fisioterapia aqui que é uma empresa de São José dos Campos, né? E aí essa fisioterapia hoje não tá mais. Tem uma salinha aqui também, ó. Inclusive esse é um projeto nosso, deixa eu vir daqui, ó. Esse aqui é um projeto nosso para pensar mais futuramente, porque tem umas coisas importantes pra gente pensar aqui também depois. Vamos abrir lá a estrutura e depois a gente imagina alguma coisa nesse espaço também que é legal. Bom, aqui tá o início. Então essas cadeiras são nossas. Essas gôndolas aqui ainda obviamente que faltam algumas coisas, né? Totem de atendimento, então vou mostrar pra vocês as configurações aqui, ó. Empresa de São Paulo, cara, empresa legal, rápida na entrega. Então, ó, totem de atendimento, autoatendimento no caso. A maquininha fica aqui. Aqui a gente tá pensando em colocar um micro-ondas e possivelmente tirar essa peça aqui que é parafusada. E aí deixar o micro-ondas aqui, o totem de atendimento aqui, facilitando o processo. Aqui é tudo gôndola, né? Esse também é só... Tá vendo? Ó, um espaço aqui, então também é só uma gôndola. Eu vou abrir para deixar ele protegido. Aí a gente tem aqui as duas expositoras e mais uma gôndola aqui para vocês verem. Acredito eu que essa aqui que esteja adesivada por trás, né? Ah, e tem umas mesas também que a gente vai colocar aqui. A mesinha vai ficar legal também. Então as cadeirinhas. Na verdade é uma estrutura até simples, não é uma estrutura muito puxada não. Vocês estão vendo aqui 0.5, né? Mas de largura fora em torno aí de 3 metros e pouquinho, mais essa lateral com 1 metro, e aí a altura com 1,85 m, 90, né? Teoricamente o que a gente faz é deixar esse L, reforçando que esse totem de atendimento ele fica na esquerda. Olhando de frente, esse é o projeto, né? Então o cliente ele vem, desse lado aqui esquerdo vai ter uma máquina de café, também autônoma, onde a pessoa vai conseguir tirar as doses que ela quiser, né? E consumir no local também através do micro-ondas, né? Então vai ficar uma estrutura bem... zero operação aqui de gente, não vai ter atendente, não vai ter fila, não vai ter nada disso, né? E aqui o que a gente está pensando em fazer, porque é uma academia, né? A gente vai colocar desse lado aqui bebidas gerais, refrigerante, água, etc. E nessa expositora aqui, lateral direita, a gente vai colocar produtos mais alimentos mais naturais, né? Então numa pegada um pouco mais fit e tal, um energético, vai ter aquele tal do bebida láctea, né? O Whey Pro e tal. Enfim, vai ter uma variedade boa, pré-treino, pós-treino e tal. E dessa gôndola pra cá, aí vão começar as guloseimas, que o pessoal, nem todo mundo que quer treinar, que tá treinando, quer se alimentar bem, né? É isso, então a estrutura é essa, eu vou levar para vocês ali na academia, ver se eu consigo gravar alguma coisa. E vai ser montado dia 17, sábado, depois do meio-dia, toda a parte estrutural com a fachada, né? E aí o logotipo e as iluminações também chegam no dia 17, domingão, para inaugurar dia 19. Fechou? Tamo junto. Vambora, valeu!
festa Tom de música. Sei. Ele tava lá. Ah, Ele então. ficou a festa inteirinha lá. Toda aquela cobertura lá é nossa. Ah, é? A gente cobre tudo lá. Tem esse sachê de proteína que eu acho que é o que vira lá.